embora tenha algumas funções, sim, fisiológicas e funcionais, se nós avaliarmos os carboidratos simples e até os carboidratos solúveis e não solúveis, que eu vou falar, a função primária é a aporte de energia. Nós temos carnívoros restritos, eles têm baixa digestão de carboidrato, porém eu preciso explicar essa baixa digestão de carboidrato. É uma baixa digestão relativa. Isso significa que eles possuem bem menos atividade das amilases pancreáticas do que cães, por exemplo. E isso hoje é mais do que comprovado. Mas eles têm digestibilidade de carboidrato, sim. Tá? E a digestibilidade, ela está muito em função dos processos. Carboidratos cozidos, eles são muito mais digestíveis do que carboidratos crus. Onívoros, eles têm uma capacidade muito grande de digestão de carboidratos crus. Suínos, aves, por exemplo. Agora, nós, humanos, já não temos tanta capacidade assim, nós precisamos de processos. Carnívoros também. A glicose, ela não é essencial, mas ela é vital. Ela é necessária, mas ela pode ser sintetizada a partir de precursores. Eles são princípios nutritivos essencialmente vegetais, matéria de origem animal, não contém quase nada, a não ser fígados de monogástricos, porque fígado de ruminantes não tem glicogênio, assim como fígado de gatos. Eu preciso de ter as rotas para armazenamento de glicogênio, coisa que ruminantes não têm. Vocês lembram que eu falei da economia de glicose? Nós temos carboidratos digeríveis e não digeríveis. Tá? Isso daqui é blá, 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 vem de hidratos de carbono por causa de água, né? Ou carbonos hidratados, né? Carboidratos. E são aqueles compostos que têm o hidrogênio e o oxigênio na mesma proporção que a água, com N maior ou igual a 3. Tem um grupo muito grande, aldeídos e cetonas, são pouco solúveis em solventes orgânicos e muito solúveis em água, por isso a glicose é tão fácil o transporte, tá? E as características são fáceis, o transporte em fluidos corporais, ao contrário de lipídio, que é extremamente complicado o transporte. Tá? Ele é contranatural. Por isso, aquela questão, eu tenho os fluidos corporais todos aquosos e eu tenho que transportar uma molécula que é immiscível em água, como lipídio. Já os carboidratos, não, eles são miscíveis em água, então são bastante fáceis. Função energética, glicose, armazenamento. E eu tenho algumas funções de estrutura de membranas, secreções, paredes, etc. Fontes para cérebro, etc., tecido, músculo e tudo mais. Também é base de síntese de várias moléculas biológicas, tá? Vitaminas, etc. A própria vitamina C, que é produzida a partir da glicose no fígado. Cães vai atender cerca de 25% da energia metabolizável, são mais adaptados à utilização da glicose. E eu tenho aquilo que eu já falei para vocês lá no início, eu tenho 4 grupos responsáveis pela formação de glicose no organismo animal. É o propionato, importantíssimo para ruminantes, e aminoácidos, importantíssimo para carnívoros restritos. Eu tenho também o glicerol e o lactato piruvato, normalmente em jejum. Então, se cães
E gatos, eles estão alimentados, o principal precursor são os aminoácidos, enquanto que quando eu tenho o período de subnutrição, eu tenho um aumento considerável do glicerol produzindo glicose. Em animais em jejum, 20 a 30% deriva do glicerol. Tá? E felinos, aquilo que eu falei, que podem economizar a glicose. Eu já falei dessas estratégias, então aí vocês têm ela toda escritinha, exatamente do jeito que eu falei, eu vou passar. E os carboidratos, ele tem um impacto na qualidade da dieta negativamente. Um excesso ou uma baixa digestibilidade pode levar a uma sobrepassagem, da mesma forma que eles são importantes, e hoje a gente reconhece a importância dos carboidratos na fermentação e na eubiose. Se eu tenho um excesso ou uma baixa digestibilidade, uma sobrepassagem ao intestino grosso, eu tenho problemas de crescimento bacteriano indesejável, eles favorecem várias produção de gases exagerados, excesso de água no lume intestinal, diarreia osmótica e sintomas de má digestão. Eles não devem ser a fonte principal de energia e características de digestibilidade estão relacionados ao tipo de amido que nós temos, para falar dos carboidratos solúveis, ao tipo de amido e a conformação e a composição desse amido em amilose, está errado aí, não é amilase, amilose e amilopectina. Já os carboidratos, esses são os carboidratos não fibrosos. Os carboidratos fibrosos, nós temos características interessantes em fibras solúveis e insolúveis. O amido, então, eu tenho a amilose e a amilopectina. Conteúdo de cereais normalmente varia de 70% a 98% de amilopectina, dependendo do tipo de cereal. Por exemplo, o arroz. O arroz ele tem uma alta quantidade de amilopectina. Dependendo do tipo de arroz, por exemplo, o arroz arbóreo, ele pode chegar até 98% de amilopectina. Já o arroz nosso, agulhinha, etc., são arrozes mais são tem mais amilose, porque o brasileiro ele tem uma preferência ao arroz soltinho. Aí você já vem a característica. A amilopectina, ela forma gel. Já a amilose é solúvel em água. Então, quanto mais amilopectina eu tiver, mais vai haver a formação de gel quando eu tenho processos de temperatura e umidade. Isso se chama gelificação do amido. A amilose, ela também sofre modificações no processo de aquecimento. Mas, por ela ser uma molécula solúvel, ela não se gelifica, ela não se expande, tá? E ela se lixivia. Então, a digestibilidade do amido, ela vai descer, e esses arranjos entre amilose e amilopectina vai depender e vai determinar o conteúdo energético, tá? Depende, então, dos tipos de cadeia. A amilopectina, tanto crua quanto cozida, ela tem uma relação com digestibilidade. Cozida, ela amplia, absorve água, amplia, ela é uma estrutura cristalina, ramificada, e quando ela sofre aquecimento, ela vai gelificando, ela não solubiliza, mas ela expande, absorve a água e transforma de uma estrutura cristalina para amorfa. Com isso, ela amplia a sua área, tá? E
amplia os ataques das carboidrases, das amilases, etc., nas ramificações dela. Já a amilose, ela é linear, amorfa já, e tem uma baixa digestibilidade, até por essa relação. Tá? Depende também, independente de a digestão do carboidrato, vai depender do processamento da dieta. Nem cães e nem gatos têm amilase salivar, mas ele tem bastante amilase pancreática. O amido dos grãos, independente deles, tá? Tem uma absorção muito baixa de água a temperatura ambiente, ou seja, tem um grau de inchamento pequeno, muito embora enchem. Tá? Milho, por exemplo, se você colocar água, o grau de inchamento é pequeno, mas ele vai inchando. Mas essa absorção, esse inchamento, ele vai aumentando com a temperatura. O que acontece quando eu tenho esse aumento de temperatura em ambiente úmido? Tem uma solubilização da amilose, tem uma solubilização da amilopectina, mas tem uma formação de uma solução colóide a partir da amilopectina. Esse processo a gente chama de gelificação. Quando tem um processo térmico do amido sem água, tá? Por exemplo, forno, assar, etc., eu não tenho perda de material solúvel e quando há um resfriamento, a amilose, que era amorfa, etc., ela se retrograda. E esse processo de retrogradação é o que determina a formação de amido resistente. A amilose ela tem uma alta capacidade de retrogradação, enquanto que a amilopectina tem uma baixa capacidade de retrogradação e uma maior capacidade de gelatinização. Vocês vão falar, Flávia, o que isso interessa? Interessa nos processos de extrusão. A gelatinização é determinante para a qualidade de extrusão. Quanto mais gelatinização, melhor extrusão, melhor formação de wax crateras, tá? E um grânulo de melhor qualidade. Então, a capacidade de inchamento do amido vai ter uma correlação positiva com as qualidades organolépticas do quibo. Textura, sabor, aceitabilidade. Quanto mais amilose, maior correlação negativa com as características organolépticas. Então, essas relações interferem em digestibilidade. Aqui tem um trabalho que eu acho que vai ter novidadezinha até para quem já fez meus cursos, que é um trabalho extremamente interessante, porque ele é muito recente. É um trabalho que foi baseado no genoma de 50 espécies de cães, 50 raças de cães, desculpe, 12 espécies de lobo. Eles fizeram o sequenciamento e avaliaram, eles têm lobos e cães, eles têm crias viáveis, eles compartem 99,6% do DNA, e nesses 0,4% de diferenças que foram gerados ou por polimorfismo ou por mutações e questões de seleções intencionais ou não, tá? Eles fazem toda a diferença entre os lobos, essas 12 espécies, com as nossas raças de cães modernos. Eles avaliaram, então, nessas 36 regiões, genes com expressão gênica e número de genes envolvidos em desenvolvimento cerebral e metabolismo do amido, muito diferente para lobos e cães. Todos dois, eles têm genes que codificam enzimas para digerir o amido, só que lobos têm muito menor quantidade, e mesmo em menor quantidade, eles não têm uma expressão gênica muito eficiente, tá?
Aqui está aí o autor. Esses dois trabalhos, me lembrem de eu disponibilizar para vocês no grupo, eu tenho os dois. O primeiro trabalho foi publicado na Nature em 2013, e o segundo, que foi a explicação do primeiro, foi publicado na Nature em 2018. Eles perceberam diferenças muito grandes. No início, como a gente só tinha esse primeiro trabalho, a gente ficava na questão de, ok, tem diferenças grandes em digestão, tem diferenças grandes em regulação neuronal, desenvolvimento neuronal, etc. Vocês verem número de genes, etc., mas a gente não sabia exatamente como era. A mesma coisa que segue. Também. O que a gente sabia, publicado no primeiro trabalho, é que todas as espécies de lobo, eles apresentavam, no máximo, de 2 a 4 genes para a digestão da atividade, para a atividade da amilase, enquanto que cães, eles iam de 8, 7 até 18. Já a expressão gênica para lobos foi muito baixa. Foi encontrada a expressão gênica somente para 2 desses genes. Tinham espécies que nem tinham expressão gênica. Enquanto que para cães elas variaram de 6 até os 18. Mesma coisa para a atividade da maltase. Porém, esse trabalho, que foi uma informação suplementar publicada também na Nature, ele foi taxativo para a gente entender exatamente que as coisas iam muito mais além do que simplesmente cães terem mais genes do que lobos. Porque, além de tudo, eles conseguiram explicar. Primeiro, eles conseguiram isolar os genes da domesticação, eu achei isso fantástico. Segundo, porque eles conseguiram separar todas as cópias, tá, de genes da amilase para cães e para lobos. E o que eu achei mais fantástico foi a individualidade. Essa individualidade eu achei perfeita. Eles não trabalharam com muitos indivíduos, isso é uma crítica ao trabalho, mas eles utilizaram 136 lobos e 136 cães e 35 lobos. E eles trabalharam a partir de 3 réplicas, tá? Eles trabalharam em PCR em tempo real, a partir com 3 réplicas. O que eles encontraram? Nos lobos, tá? Ok, foi de uma região. Isso foi uma outra crítica. Todos os lobos, a não ser uns poucos dos Estados Unidos e Canadá, eles vinham de uma região, eles eram europeus, tá? Mas, independente disso, o que pôde ser feito foi que o número de cópias ser visto, o número de cópias de cópias para os genes, para a amilase, eles tiveram, lembra que foi feito em 3 réplicas, então por isso que tem 1,6, 2, etc., 1,7. O que se percebeu foi um número muito baixo, variando aí de 1 e pouquinho até 2,5. Já quando eles avaliaram dos vários cães, eles encontraram diferenças muito grandes entre indivíduos e entre média de raças, muito embora eles não tenham trabalhado com muitos indivíduos de uma mesma raça. Mas aqui vocês podem ver, por exemplo, que Border Collie, eles trabalharam com bastante Border Collie. Sigamos aqui o lobo, eles trabalharam com muitos lobos escandinavos, então eles tiveram bastante. Vocês viram que não teve uma variação muito grande do número de cópias. Já quando eles avaliaram com Border Collies, 16, eles viram individualidades muito grandes. Border Collie com 21 cópias de gene, para amilase média, e outros com 7,7, com uma variação bem extensa, mostrando que existem variações individuais na digestão do amido.
Outra coisa que eles mostraram foi as seleções gênicas para determinados grupos. Grupos de pastoreio e grupos de caça, eles tinham distinções. Labradores, por exemplo, eles têm uma média de 14 cópias, enquanto que pastores alemães, eles têm uma média de 22 cópias, o Golden Retriever também. Já o Pug, ok, vocês vão falar só 2, mas ele já mostra pugs com uma baixa capacidade de digestão do amido. A mesma coisa nós podemos ver em samoedas, Shar-Pei e, eu esqueci o nome da raça, husky siberiano, que apresentam muito mais baixo cópias de genes para a digestão da amilose, como, por exemplo, quando eu pego o Rottweiler, por exemplo. E isso a gente vê em atividade de amilase, quando eles compararam 6 cães e 6 lobos. Vocês veem aqui, 13,85 essa atividade por litro, enquanto que para lobos, 3,5. Eles encontraram uma mutação interessante, tanto no lobo, quanto no rato, quanto no ouriço, quanto no gambá. O ouriço é o ouriço, o hedgehog, que eu, por sinal, tinha um. Ele morreu faz 1 mês, mas morreu de velhice, tá, gente? Porque ele era custoso, um cão chupando manga. Mas ele viveu aí 4 aninhos, que é a média que eles vivem. Tá? Ele já estava velhinho, todo enrugado. Mas o que eles repararam foi que, na sequência, todos aqueles carnívoros restritos, eles apresentavam uma isoleucina na sequência de DNA, ao invés da valina. E isso para o lobo, não carnívoros restritos, porque o lobo também nem é, porque ele tem rotas metabólicas para digestão, mas eles apresentaram tanto o rato quanto o hedgehog, que é um ouriço extremamente insetívoro, tanto que a ração que eu dava para o meu era a ração de gatos, e ele adorava tenébrios, e também o gambá, eles têm uma mutação, tá? Em função de cães, chimpanzés, macacos, babuínos, camundongos, outros herbívoros, etc. Elefantes. Bom, o que isso interessa para nós? Interessa que a gente agora já sabe, e vai ficar cada vez mais fácil fazer genomas individuais de cães e gatos. Hoje já tem disponível para cães nos Estados Unidos. Você pode pagar para fazer o genoma do seu animal, e a partir daí você vai conseguir fazer uma dieta individualizada, ok? Bom, a lactose. Eu vou falar bastante da lactose quando eu falar em filhotes. As características, a lactose contém menos, o leite da cadela contém menos da metade de lactose que o leite das vacas, e isso pode, esse excesso, que é limitado por expressão gênica para lactase, tá? Vai ter uma dificuldade em digerir a grande quantidade de lactose que é aportada pelo leite de vaca. Isso eu vou falar mais em filhotes. Gatos, para gatos eu já tenho diferenças. O leite de gata tem uma quantidade de lactose tão bem mais alta do que o leite de cadela e quase muito parecida com leite de vaca, tá? Então, a lactose para gatos, ela é bem mais tolerada, tá? A lactase é substrato dependente,
O que isso quer dizer? Quer dizer que é passível da expressão gênica cessar. Então, por exemplo, gatinhos alimentados com leite, durante todo o crescimento, inclusive até adultos, gatos adultos, ele tem uma capacidade muito boa de digestão de lactose. Porém, se eu cessar o fornecimento, é possível que ocorra uma diminuição da expressão gênica para a produção da enzima lactase e quando eu retorne o leite, eu possa causar uma diarreia osmótica por não digestão dessa lactose. Aqui está a composição, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu vou falar isso muito quando eu falar em filhotes, se vocês virem aí no material que eu mandei para vocês. Fibras, tá? Fibras, ela tem hoje uma importância maior do que nós tínhamos, tá? A partir, tá? De vários pontos que nós definimos. A inclusão de fibra hoje, ela é utilizada tanto em dietas caseiras quanto na indústria. Nós temos benefícios funcionais na manutenção da saúde do trato gastrointestinal. E eles, basicamente, são os carboidratos estruturais da parede celular, celulose, hemicelulose, pectina, mais a lignina. E também considera a fração de amido não digerido, o amido resistente. Algumas proteínas, elas são lidas como fibra, tá? E metodologias, nós temos várias. Então, por exemplo, quando vocês veem fibra bruta, nada mais é do que o nome de uma metodologia para avaliação de fibras do alimento. Mas a fibra bruta é uma das piores metodologias que a gente tem, porque ela descaracteriza, tá? Toda a fibra solúvel e parte da fibra insolúvel, ela desconsidera por digestão parte da fibra insolúvel, por exemplo, a celulose e a hemicelulose. Nós temos o método de Van Suys, que é o fibra detergente neutro, detergente ácido. Fibra detergente neutro, ele tem um perfil melhor para fibra indigestível para cães, mas o que realmente reflete, a metodologia que reflete as fibras para cães e gatos é a metodologia de Tilly Terry, que é a metodologia de fibra dietética total, que é uma metodologia enzimática, chatíssima para fazer. Eu fiz na minha tese de doutorado. Meu Deus, que metodologia desnecessária. Ela envolve incubação, etc. As fibras, então, elas têm funções prebióticas, modulação de tempo de trânsito, formação e consistência das fezes, diluição energética, regulação de apetite e saciedade, tá? Papel auxiliar no tratamento e prevenção de obesidade, etc. Eu voltei aqui, desculpa. Não voltei, não. Nós temos conceitos, o nosso conceito anterior era que eram restos indigeríveis de plantas, tinham pouca importância para a nutrição de não ruminantes, eram diluidores de conteúdo energético e tinham uma importância funcional na manutenção do trânsito intestinal. Hoje a gente sabe que é bem diferente, a gente sabe que nós temos frações hidrossolúveis e não hidrossolúveis, nós temos uma importância delas no microbioma, e a gente tem uma quantidade muito grande com efeitos fisiológicos muito distintos. Nós temos efeitos e variações na hidrossolubilidade, viscosidade, que é diferente de hidrossolubilidade. Por exemplo, nós temos fibras que absorvem água e não são viscosas. Nós temos fibras que absorvem água e têm uma extrema viscosidade, como as arábinochilanas. Nós temos fibras que sofrem inchamento
e não se gelificam, como, por exemplo, algumas fibras insolúveis à base de celulose purificada. Capacidade de retenção de água tem uma grande diferença entre elas, e isso tudo leva a vários efeitos fisiológicos. As fibras insolúveis, elas têm pouca fermentação, quase que nenhuma. Elas são excretadas intactas, e algumas fibras insolúveis à base de celulose, elas podem levar a um aumento de retenção de água, que é o que a gente chama de inchamento, e diminuir o esvaziamento gástrico, levando à saciedade. Elas aumentam a consistência do bolo fecal, peritaltismo, diminui o tempo de trânsito, consequentemente, elas podem diminuir a absorção de nutrientes. Já as fibras solúveis, elas têm efeitos muito interessantes dependendo do tipo de fibra. Um esvaziamento gástrico, elas diminuem a velocidade de esvaziamento gástrico. Algumas fibras insolúveis também fazem isso. Elas são agentes espessantes, mas algumas fibras insolúveis também são. Porém, elas aumentam a viscosidade da dieta, e as fibras insolúveis, apesar de aumentarem, de incharem com água, dependendo do tipo de fibra, elas não aumentam a viscosidade. E as fibras solúveis, sim, e esse aumento de viscosidade leva a uma diminuição de esvaziamento gástrico. Leva a uma sensação de saciedade, modifica o metabolismo de carboidrato em humanos e cães também. Eles reduzem a resposta glicêmica e modificam o metabolismo de lipídio por sequestrarem sais biliares. Então, elas levam a uma maior produção de sais biliares, isso é interpretado pelo metabolismo, uma necessidade de maior produção de sais biliares, e com isso nós temos uma retirada de colesterol do sangue, modificando o metabolismo de lipídios em humanos. Já no intestino grosso, tá? Depois é o maior efeito e o mais importante, nós temos uma fermentação por micro-organismos anaeróbicos, nós vamos ter uma formação de ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm um efeito muito contundente como energia prontamente disponível para a célula, igual a glutamina. Eles fornecem energia, principalmente o butirato, o propionato e o acetato nem tanto, mas a produção de ácido butírico, o enterócito e o colonócito aproveita o ácido butírico como energia prontamente disponível. Isso faz aumentar a replicação celular dos enterócitos e colonócitos, aumenta a mucosa intestinal, tanto em peso quanto em número e profundidade de cripta, e isso aumenta a digestibilidade total dos nutrientes. Então, nós temos, eu já falei, do butírico, essa quantidade de ácido graxo produzido, também de ácido graxo de cadeia curta, também é determinante em seleção competitiva entre as bactérias, porque o meio, se existe, fica ácido, e bactérias gram-negativas não conseguem sobreviver em meio muito ácido. Isso leva a um crescimento de lactobacilos, etc., em detrimento de algumas bactérias patogênicas, como Clostridium, Salmonella, etc. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque essa fermentação dessas fibras, ela pode ser alta, moderada ou baixa, exatamente como em ruminantes. Fibras solúveis podem diminuir muito a velocidade de passagem, pode provocar constipação, se elas forem muito viscosas. As arabinoxilanas são um exemplo disso. Já fibras muito fermentáveis pode levar a uma produção muito alta de gases, e isso pode levar a uma diarreia osmótica. Então, é preciso fazer modulação. Aqui, fibras insolúveis e solúveis,
tá? Eu já basicamente já falei isso para vocês. Já falei sobre as fibras insolúveis, né? O que as fibras insolúveis, elas têm um papel importante na saciedade, principalmente aquelas que são higroscópicas, que absorvem água, então elas agem nos receptores de distensão estomacal, levam um esvaziamento estomacal mais lento, levam uma curva glicêmica mais lenta. Também as fibras insolúveis, elas podem promover um arraste em bola de pelos para gatos com pelo longo, e isso evita a formação desses concreólitos, desses bolos de pelo que podem levar, inclusive, à obstrução. Isso daqui foi um experimento, eu acho que eu nem pus o experimento aqui, mas é basicamente para falar para vocês que esse volume não é movido pelo peritáltismo, pode se aglomerar em partes do estômago e intestino e pode, inclusive, causar obstrução. Eles regurgitam para facilitar, mas quando eles têm obstrução, é extremamente complicado. Então, as fibras insolúveis diminuem a formação desses novelos e diminuem o risco dessa obstrução, tá? Aqui é uma apresentação, um vômito, anorexia, dor abdominal. Eu, como tenho 3 peludaços, que são meus 3 mênicos, a ração que eu utilizo tem controle de bola de pelos, mas é além da quantidade que eu preciso para os meus mênicos. Então, eles comem graminhas, etc., e que também fazem o arraste, mas a graminha é até muito mais para provocar o vômito, e de vez em quando um deles, eu sei por causa da cor do pelo, então eu sei exatamente qual que é a bola de pelo de cada um, vomitada de cada um dos meus gatos. Aqui foi um experimento com bola de pelos em gato, do professor Aulos. Também eles mostram que 10% de fibra de cana e 10% de celulose foi bem eficiente no controle. Nós temos outros experimentos que mostram, inclusive, menos do que isso. Passar. Esse experimento foi feito com Arbocel. Ele mostrou que 2% de lignocelulose fibrilada, que é o nome comercial, é o Arbocel, quando comparado com polpa de beterraba, que é fibra moderadamente solúvel, a dieta de celulose foi muito mais efetiva em arraste de pelos para as fezes do que a polpa de beterraba. Tá? Outro trabalho também, com 13% de celulose, mostrou 2,7 vezes mais que uma dieta que continha 12% de fibra moderadamente solúvel, moderadamente fermentável. Ok. E o que nós temos de produtos cofibrosos em fibras insolúveis, celulose, lignocellulose, casca de pinos, fibra da cana, o bagaço da Iucas quedígera e o psyllium. Eu vou passar, são ingredientes funcionais, são doses, vocês têm aí simplesmente para consulta para vocês. Vocês adoram as quantidades. Essas quantidades estão definidas em porcentagem em uma dieta com 4.000 quilocalorias. Se vocês puderem anotar isso, não está aí, mas é uma dieta seca, ração seca com 4.000 quilocalorias. Ok, eu vou passar. Isso foi de uma palestra que eu fiz, nem sei por que eu adicionei tudo isso aí para vocês. E aí nós temos as fontes de fibras em alimentos naturais. Então, a celulose nós encontramos em farelos de cereais, cascas de frutas, como, por exemplo, maçã, tá? Sementes, grãos integrais, cenoura, aspargo, hemicelulose também. As pectinas nós encontramos muito em cascas de fruta cítrica, encontramos muito no feijão,
Por isso, a pectina, ela tem alta solubilidade, alta fermentabilidade. Por isso que feijão, ele pode levar a uma formação muito grande de gases, por causa da alta fermentação, da alta quantidade de pectina. As gomas e beta-glucanos, principalmente em aveia, cevada, trigo, mucilagens eu encontro em algas marinhas, inulinas e frutoligosacarídeos, normalmente alcachofras, é extraído industrialmente a partir da raiz da escória e pode ser sintetizado a partir de uma reação que a gente chama de dextrina limite invertida. Ok. Eu acho que agora eu paro por aqui. Só vou ver uma coisa aqui. Bom, muito bom, caminhamos. Tá ótimo, tá super bom. Hoje rendeu um bocadinho. Bom, eu vou deixar gravando, eu só vou parar o compartilhamento. Ok. Eu estou parando a apresentação. Se vocês tiverem agora, eu já vou ver as perguntas.